Oi, oi, gente, espero encontrar vocês bem. Esse é o nosso primeiro encontro do módulo 3, Visualidades e Afetos para a Inclusão na Educação Física, do curso de aperfeiçoamento que vocês estão acompanhando. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre conceitos básicos, princípios básicos da comunicação visual. Eu espero que a apostila que vocês acessaram tenha auxiliado vocês a ampliarem um pouquinho mais os conhecimentos sobre esse campo e que não tenham ficado tantas dúvidas ou as que tenham, vocês tenham anotado para a gente conversar um pouquinho sobre elas mais para frente. Para quem não acessou a apostila, eu sugiro que vocês acessem antes de assistir o vídeo, porque a discussão que a gente vai fazer aqui, ela assume que vocês tenham tido contato com esse material. A gente tem pouquinho tempo, então eu vou fazer algumas considerações pontuais que partem da discussão que foi realizada lá, né? A partir de lá. Bom, eu sou Rafaela Pérez, eu sou pesquisadora e professora no curso de jornalismo aqui da UFMS, sou mestre em comunicação midiática e doutora em design pela Universidade Federal de Pernambuco e sou coordenadora atualmente de um projeto que pensa a correlação entre o jornalismo e o design da informação. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui hoje é a visualidade como um processo educativo, no sentido de que é um processo de ensino-aprendizagem que acontece e se amplia ao longo do tempo, mas que na maioria das vezes a gente não traz para a consciência, porque aparentemente não é uma aprendizagem estruturada, no sentido de ela ter uma normativa ordenada de causa e efeito, ou enfim, de organização para alcançar determinados objetivos. Então, o que eu queria com esse módulo e aqui também é a gente começar a pensar a visualidade a partir dessa conjunção, dessa união de elementos que compõem essas visualidades, assim como a gente pensa a própria construção dos textos, por exemplo, só que a partir, obviamente, de uma outra lógica. A lógica da semelhança, no caso da imagem, da síntese, da abstração e da correlação entre processos internos e capacidades subjetivas e coletivas. Uma outra coisa muito importante, deixa eu só me diminuir para não atrapalhar vocês, mas uma outra coisa muito importante é a gente também pensar a diversidade e a valorização da diversidade a partir desse acesso à visualidade para a educação ou para o que a gente chama de comunicação inclusiva ou mesmo, enfim, pensando esses processos todos como processos de aumento e melhoria da cidadania, que é o caso desse módulo. Então, trata-se de a gente estar consciente da nossa atuação, das escolhas que a gente faz durante todo o processo de ensino. De maneira bem prática, estar ciente de escolhas de apresentação das visualidades que apresentam características e realidades diversas para abrir, de alguma forma, um espaço de reflexão e enriquecer também a construção de conhecimento a partir das diferenças. Quanto mais diversas as nossas escolhas, em diversos âmbitos, mais interessante vai ser o acesso e também, enfim, mais portas, janelas, espaços de reflexão a gente vai conseguir abrir para a inclusão. Uma outra coisa muito importante também de ser comentada quando a gente fala de visualidade pensando especificamente na escola, enfim, na produção de conteúdo, é a própria organização visual desses conteúdos para o compartilhamento com alunas e alunos. E aí é sobre isso que eu queria me demorar um pouquinho mais aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa prática da organização visual da informação para o compartilhamento dessas informações. A gente não tem muito tempo para abordar questões específicas da visualização e considerar diferentes tipos de dificuldade. Obviamente a gente vai ter decisões particulares, dependendo das necessidades, mas eu queria pensar de uma maneira mais ampla como é que a gente pode tornar os conteúdos que a gente apresenta em sala de aula mais interessantes e ou até mais fáceis de acessar, de ler e, enfim, de visualizar. Na comunicação, a gente utiliza vários softwares próprios para a comunicação, para fazer esse tipo de trabalho de organização. Softwares que a maioria de vocês não tem acesso, em especial porque grande parte deles é paga, mas também porque exige uma série de conhecimentos técnicos específicos. Só que considerando a nossa
né, tecnologia digital bastante avançada, cada vez mais a gente tem acesso a espaços de produção que permitem, de alguma forma, a gente manipular, a gente controlar esses elementos e organizar as nossas apresentações visuais para o compartilhamento das informações que a gente quer compartilhar. E essas ferramentas, elas são interessantes para a gente pensar e também para a gente trabalhar de forma direcionada a espacialidade da informação, ajustando características e estratégias visuais para facilitar ou mesmo provocar o acesso a essas informações. Uma coisa muito, muito importante, que eu acho que é essencial a gente pensar, é que toda vez que a gente vai compartilhar algum tipo de informação, a gente precisa pensar nos objetivos do compartilhamento, na mensagem que a gente quer compartilhar, nas especificidades do público que vai acessar essa informação e também no contexto de compartilhamento dessas informações. Porque se for um vídeo, ou se for um exercício impresso, se for dentro ou se for fora da sala de aula, né, num espaço externo da escola, por exemplo, o suporte e as características desse suporte de apresentação, eles precisam ser diferentes. Então, existem vários aplicativos, numa busca rápida vocês conseguem encontrar, mas tem também uma ferramenta que a gente já utiliza há muito tempo para fazer as nossas apresentações, que eu acredito que muitos de vocês já tiveram acesso, que é o próprio PowerPoint. O PowerPoint é um lugar interessante para a gente conseguir manipular esses elementos e organizar as informações que a gente vai apresentar visualmente. Então eu queria pensar com vocês uma reorganização de informação, parecido com o que a gente fez lá na apostila, mas com uma outra base aqui, para a gente pensar essa reorganização dentro daquela perspectiva de identificar os elementos compositivos da imagem e identificar as relações criadas entre esses elementos e a melhoria da própria informação. Não só no sentido de facilitar a identificação dos elementos e a própria decodificação de alguma simbologia ou das informações de um modo mais geral, e mesmo a interpretação dessas mensagens, mas também pensar como provocar reflexão a partir dessa apresentação. Como criar uma estrutura, como repetir, por exemplo, informações fixas que são importantes, que tipo de conteúdo colocar em conjunto, qual a quantidade de conteúdo colocar também, porque às vezes a gente acha que usar tudo junto é melhor para criar conexão e muitas vezes não tem necessidade. O mais importante é a gente pensar a narrativa visual e como essa narrativa vai ser identificada, decodificada, entendida, enfim, provocando inclusive um acesso talvez um pouco mais lento, mais demorado, com um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais atento, dá um pouco mais de espaço-tempo para que as nossas alunas e alunos consigam identificar, decodificar, né? Avaliem, percebam, tragam para a consciência o processo de interpretação e a própria construção de sentido. Mudando a lógica do contato com a informação que a gente tem hoje, né? Que enfim, uma lógica muito rápida. Então, sair dessa velocidade para uma atenção mais aprofundada. Isso é uma provocação que eu faço para todas e todos vocês, de um modo geral. Até que essas educandas e esses educandos sejam capazes de construir um significado específico que muitas vezes vem mesmo desse tempo, né? Porque vai aparecer pela dedução e vai depender também de um processo de a gente reavivar, né? Memórias, conhecimentos prévios, individuais e coletivos que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então, ver exige tempo. E talvez a gente tenha que pensar nisso quando for apresentar um conteúdo em sala de aula, né? Abrir espaço para que as alunas e os alunos consigam, e não só que eles sejam capazes, mas que eles se acostumem a oferecer tempo para o acesso à informação. Que eles se acostumem a se demorar nessa observação, que eles se acostumem a se aprofundar nessa observação, efetivamente enxergar, analisando criticamente aquilo que eles estão observando. A gente não tem, como eu disse, muito tempo para abordar muitas especificidades que foram abordadas na apostila, mas eu achei importante lá a gente abrir algumas portas de reflexão antes da gente pensar a prática. E agora eu queria pensar um pouquinho mais essa aplicação pontual, mostrar para vocês algumas coisas que podem ajudar no dia a dia do compartilhamento da informação. E aí eu trouxe alguns slides, trouxe alguns slides que eu peguei na internet, enfim, aleatórios, para a gente repensar um pouquinho essa organização.
Eu coloquei 4 slides, é um conjunto maior, né, de informações visuais. A gente não vai redesenhar todos eles, não vai refazer, né, reorganizar todos eles, mas eu coloquei aqui para a gente observar eles enquanto um conjunto. Então, tem algumas coisas, quando a gente vai acessar a informação visual, que são interessantes da gente observar, né? Então, quando a gente fala de elementos compositivos, por exemplo, né, elementos básicos, ponto, linha, forma, plano, cor, textura, né? Enfim, espaço, escala, variação de tamanho. E aí, obviamente, a gente vai indo para as estratégias visuais para correlacionar esses elementos. Então, a gente percebe aqui que são, enfim, superfícies retangulares, digamos assim, de fundo branco, né? Então não tem uma cor de fundo, não tem uma textura de fundo, não tem nenhuma informação de fundo, é um fundo limpo. E aí por cima desse fundo branco a gente tem uma espécie de organização fixa que é muito interessante, né? Porque cria a conexão entre esses slides, que é essa linha azul, né? Um pouco, né, transparente, enfim, com alguns elementos iniciadores, uns quadradinhos que se repetem no canto superior esquerdo. E aí isso vai ser repetido em todos os slides. Essa forma de conexão ela é muito interessante, é o princípio da repetição que a gente chama, né? Então toda vez que a gente repete algum tipo de informação visual, a gente conecta. E nesse caso a gente repete um conjunto de informações. Então a gente tem um conjunto visual que vai aparecer da mesma maneira, na mesma posição, do mesmo tamanho, enfim, em todos os slides. E isso cria uma correlação. Então, se eu tivesse, sei lá, 5 aulas da mesma pessoa e ela usasse em todas as aulas esse elemento, mas em cada aula ela mudasse, por exemplo, a cor, eu já saberia, independente de acessar esses slides de maneira desconectada, por exemplo, que não é muito comum, mas eu já saberia que eles fazem parte de determinado conjunto de informação e provavelmente dividido tematicamente por cor. Uma coisa que é interessante nesse caso que eu vou propor, inclusive como reorganização, é a gente pensar esse elemento fixo, essas informações fixas, como também informações definitoras, características, informativas do conteúdo. Então, é interessante, talvez, além, né, enfim, de informações visuais, eu ter algum tipo de indicação de qual é a matéria, né? Ter algum tipo de indicação de qual é, enfim, a pessoa que está ministrando, ter algum tipo de informação, por exemplo, de qual é, enfim, o conteúdo, a temática geral, de qual é a instituição na qual está sendo ministrado, que é mais ou menos um pouquinho o que eu faço aqui embaixo, né? Nos slides. Então, o curso de aperfeiçoamento, módulo 3, Rafaela Pérez, o FMS. Então, aqui nos slides, enfim, da sala de aula, a gente também pode fazer isso. E, além disso, é interessante também a gente observar algumas outras questões que criam conexão, que estão dentro dessa lógica da repetição, que estão atreladas a questões como cor, como forma tipográfica, por exemplo, que a gente discutiu também lá na apostila, né? E como alinhamento, proximidade, enfim, que são alguns princípios básicos da comunicação visual. Então, eu queria fazer uma análise, enfim, com vocês, bastante superficial, a gente não tem muito espaço para tantos aprofundamentos, mas a gente pode conversar mais sobre isso depois, pensando essa melhoria da organização de forma mais pontual. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante é manter essa ideia da repetição, né, de um elemento padrão que conecte todos os slides, mas trazer mais informações específicas nessa repetição. E eu sugeria, inclusive, mudar de lugar, porque esse canto superior, essa parte superior do slide, em especial o canto superior esquerdo, é uma parte muito importante de visualização, porque a gente tem um direcionamento de leitura ocidental que acontece da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o nosso olhar, né, a nossa visualização, ela automaticamente já vai para esse canto superior. Então, se ele é o mais importante e o que a gente vai trazer nessa barra informativa ou repetitiva são informações que são, enfim, padrões, né, ou que são complementares do conteúdo, então ela pode ir lá para baixo. Eu sugeriria jogar essa barra para a parte de baixo, assim como eu fiz aqui na apresentação, com informações em tamanho um pouquinho menor. Uma outra coisa que eu acho que é bastante evidente aqui, que também é uma dica de organização, são esses espaçamentos estranhos entre as palavras. A gente faz uma divisão de texto
geralmente, muito preocupado com o conforto de leitura, que a gente chama de leiturabilidade. E aí o alinhamento é algo muito importante nesse sentido, porque é a partir do alinhamento que a gente vai definir também esse espaçamento entre as palavras. E esse espaçamento, né, quando ele é desordenado, causa uma espécie de incômodo visual. Isso está acontecendo provavelmente aqui nesses slides porque esses textos estão justificados. Então eu tenho quantidades diferentes de caracteres em cada linha e eu preciso puxar essas linhas para elas terem o mesmo comprimento. E aí eu acabo criando esses espaçamentos estranhos que vão causar um incômodo visual. Como é que eu resolvo isso? Simplesmente alinhando à esquerda, centralizando, alinhando à direita, enfim, fazendo um outro tipo de alinhamento que não seja o justificado. Quando a quantidade de texto é pequena, não faz muito sentido a gente justificar, a não ser que a gente queira criar algum tipo de efeito visual que o justificado ajude a criar. Mas na maioria das vezes ele não tem necessidade de existir, no caso, enfim, desses blocos de informação muito pequenos, né? Ele vai ficar mais interessante num bloco maior, né? Grandes quantidades de texto corrido, ou várias colunas de texto, quando você tem uma carga maior de informação para organizar. E uma outra coisa que eu queria aproveitar esse slide também para comentar, que foi uma coisa que a gente pontuou lá no comecinho, é a questão do uso da imagem, né? Dentro de uma perspectiva de escolha. Então, a gente escolhe as imagens que a gente vai utilizar em cada material. E essa escolha, ela determina também não só o nosso repertório, a nossa perspectiva, mas a maneira como a gente enxerga esse próprio conteúdo. Então, usar imagens como ponto de interesse visual é muito interessante, mas eu queria provocar um pouquinho da gente pensar um pouco mais que imagens a gente está usando e que tipo de representação a gente está trazendo para a conversa, né, dentro da sala de aula, porque essas imagens abrem espaço também de interpretação e, obviamente, construção de conhecimento de mundo. Então, a gente pode aí, dentro desse espaço de escolha, diversificar as imagens que a gente acessa. E aí eu criei alguns exemplos ou algumas possibilidades de reorganização desse slide especificamente que eu queria mostrar para vocês, só para a gente pensar. Então, aqui a gente tem essa informação especificamente. Então, pensar os elementos que vão compor a imagem que a gente vai criar, né? Porque o slide, de um modo geral, depois no todo, ele é uma imagem organizada, enfim, uma informação que a gente vai acessar. Então, aqui eu tenho uma barra superior, que está lá em azul, né, com alguns outros elementos. Eu tenho 2 textos principais e um texto complementar, entre aspas. E tenho uma imagem lateral. Então, esses elementos são os elementos que compõem o meu slide. Sem mexer muito nisso, eu não vou nem discutir a quantidade de conteúdo que, por exemplo, aqui nesse slide, talvez nesse, fossem interessantes da gente discutir, porque talvez seja muito conteúdo escrito para a gente acessar, mas vou manter essa mesma organização só propondo uma reordenação e um jogo mais evidente do que a gente chama de hierarquia visual, que é a gente conseguir trabalhar os pesos visuais a partir de uma perspectiva de direcionamento de leitura. Então, aonde eu começo a visualização e para onde eu sigo. Então, aqui, sem ainda trazer todos esses elementos de uma forma definitiva, digamos assim, ou um resultado, né, pronto, só trabalhar isso de uma maneira mais evidente, digamos assim. Então, e na escola, como se dá essa relação de sentimento, que é o nosso destaque, nosso texto complementar, a barrinha viria aqui para baixo com informações fixas a respeito, né, do conteúdo e a imagem. E aí a gente pode, a partir disso, começar a brincar com essas características visuais. Então, eu poderia colocar uma textura no fundo ou uma cor, né, no fundo. Eu poderia, enfim, mudar informações específicas, visuais, né? Mudar a tipografia, mexer nos tamanhos, enfim, poderia ajustar da maneira que eu achasse mais pertinente ou para criar maior interesse visual esses elementos todos. E aí é interessante toda vez que eu fizer isso, que eu pense não só nos efeitos que isso vai causar, mas nos efeitos que isso vai causar para a mensagem que eu quero passar,
para o público com o qual eu estou conversando e para o contexto de uso dessa informação, que é aquilo que eu comentei lá atrás, né? Então, se eu tenho crianças mais novas ou pessoas mais idosas, ou se eu tenho algum tipo de necessidade específica nesse processo de acesso, então eu vou tomar essas decisões de acordo com essas necessidades. Se eu vou apresentar um vídeo ou se é um exercício impresso, então isso também muda o meu suporte, muda a maneira como eu vou tomar as minhas decisões. E ainda dependendo de onde eu vou apresentar essas informações, se eu tenho mais ou menos iluminação, pode ser interessante mudar o fundo, né, escurecer, ou criar um contraste mais forte, ou então mais vibração, e assim por diante. Então, sempre pensar as escolhas a partir dessas necessidades reais de uso dessa informação. E aí eu trouxe 2 exemplos, enfim, mudando imagens e mudando um pouquinho essas características de fundo especificamente relacionadas com a imagem, para vocês entenderem um pouquinho os efeitos, né, dessa mudança. Então aqui usando uma textura de fundo, uma imagem de acolhimento, né, dessa relação professora-aluna, né, mesma informação anterior, não mexi praticamente nada aqui, só inseri uma textura de fundo e uma imagem. E pensando um pouco essa ampliação de contraste e também ampliação de repertório visual ou de realidades. Então, se eu precisasse, né, um outro tipo de informação, ou quisesse escurecer o fundo, ou trazer outro tipo de realidade para a conversa, ou enfim, para a discussão, poderia fazer um outro tipo de organização. Isso tudo para vocês entenderem que essa discussão especificamente da visualidade exige que a gente entenda que o acesso à imagem é um processo de aprendizagem, né? Que vai depender da quantidade de aprendizagem, a quantidade, de conhecimento e de repertório que a gente vai somando ao longo da vida. Entender também que é um processo de somatória, que a gente não vê só com o olho, né? Que a gente vai ver com todos os nossos sentidos e inclusive com os nossos diferentes momentos de vida e conhecimentos prévios, obviamente acumulativos. Entender também que tudo que a gente acessa no âmbito das sensações, das imagens construídas, produzidas, das representações de algo, sem ser a coisa em si mesma, depende das escolhas de apresentação e de representação. Porque essas escolhas vão afetar a experiência que as outras pessoas vão ter daquilo que a gente está produzindo ou então que a gente está decidindo compartilhar. Na escola, quando a gente pensa a educação e a comunicação como uma atividade para a cidadania, é necessário a gente entender também que a diversidade, a representatividade, a amplitude de acessos é essencial. Não só pensar nas questões interseccionais que definem as realidades da vida em sociedade, né? As questões de raça, de classe, condições de moradia, de transporte, de gênero, de sexualidade, entre tantas outras, mas também diversificar suportes, diversificar contextos de contato e uso dessas informações. Então, não só digital, não só impresso, não só sonoro, não só escrito, um conjunto de estímulos que a gente consiga complementar e não só complementar um outro, mas talvez questionar um ao outro, né? Se combinar, né? Existir em relação. Tudo isso aciona nosso cérebro de maneira diferente e permite a gente ampliar o nosso conhecimento, mas também a nossa compreensão, o nosso respeito, a nossa solidariedade, a nossa capacidade de afetar a sociedade positivamente, de maneira inclusiva e justa. Antes de terminar, eu queria falar com vocês sobre a importância das referências no âmbito cultural, dizer que eu entendo, obviamente, também os limites, né, estruturais e muitas vezes de apoio que a gente vive. Então, como eu comentei lá na apostila, né, esse conteúdo é para ser uma porta de abertura para a gente pensar sobre essas questões. E queria acabar com vocês com um poema, um poema do Manuel de Barros, que eu vou deixar que vocês leiam. Obrigada, gente. Ótimo estudo. Até mais.